Você vai fazer um acesso a um espaço confinado? Já fez a avaliação e encontrou que esse espaço está IPVS, imediatamente perigoso para a vida e para a saúde. E precisa fazer uma limpeza, uma ventilação, uma exaustão desse espaço, com o cálculo do número de trocas necessário dessa ventilação, utilizando essa equação. N é igual a VE dividido pelo V. O N é o número de trocas necessário, o V é a vazão do equipamento, dividido pelo volume total do espaço confinado em metros cúbicos. Você quer saber se esse equipamento ele atende aos números de trocas necessários? Você sabe? Não? Meu nome é Coraci Monteiro, sou engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho, especialista em espaço confinado. Vou ajudar você hoje a fazer o cálculo das trocas necessárias utilizando as tabelas que está no manual do Guia Técnico da NR33, da Fundacentro, do Ministério do Trabalho, e aproveitando também o texto da norma técnica da ABNT de espaço confinado, NBR 16.577, que tem as recomendações técnicas de troca de ar para ventilação em espaço confinado. Então, vamos dar aqui 3 exemplos para você fixar bem essa equação, saber utilizar essa tabela do manual da NR33. Vamos ao primeiro exemplo. Supondo que você tem um espaço confinado, um tanque, cilindro vertical, que tem as seguintes características, seguintes medidas. Ele tem 4 metros de altura, um diâmetro com um raio de 1,5 m, e após eu fazer a equação de cilindro, eu encontrei o volume de 28,26 metros cúbicos. Agora, o profissional responsável técnico do espaço confinado, que pode ser você, técnico de segurança, ou engenheiro de segurança do trabalho, ou um profissional legalmente habilitado pela sua empresa, que fez o treinamento. E ele, ao olhar a tabela da NR33, da Fundacentro, do manual técnico, do guia do manual técnico, ele verificou que era necessário 10 trocas de ar por hora, por devido à atividade ser apenas uma inspeção nesse tanque. Mas a sua empresa possui um equipamento de exaustão, ventilação. Ao olhar na placa do equipamento, identificou que a vazão dele era 282,6 metros cúbicos por hora. Será se esse equipamento atende às 10 trocas de ar por hora? Você sabe? Não? Então vamos lá ajudar. O exemplo dado, como suposição, era esse. A atividade era entrar no interior desse espaço confinado e fazer uma inspeção visual desse tanque. Para isso, já foi feito a APR, a LA, liberação da área, foi feito a APR, a análise preliminar de risco, foi feito o bloqueio das tubulações, etiquetagem, cadeado, preenchido a matriz de bloqueio, o mapa de bloqueio, feito o teste de eficácia, já está tudo com o cadeado e a etiqueta, isolada a área, e precisamos adentrar. Só que quando fez a medição, faz necessário uma ventilação, uma limpeza, uma renovação desse ar, devido a ele estar IPVS. Sabendo que esse tanque está limpo, não tem produto dentro. O último produto armazenado foi a água. Aí vamos nós. O raio dele é 1,5 m, a altura é 4 metros, e eu quero relembrar você a equação do volume cilíndrico. Volume, para identificar de um tanque cilindro, é igual ao π, que é 3,14, multiplicado pelo raio ao quadrado, que o raio aqui era 1,5, ao quadrado vai dar 2,25, multiplicado pela altura, 4 metros. O volume total é de 28,26 metros cúbicos. Agora, vamos lá. O especialista técnico da sua empresa recomendou por hora a troca, o número de troca de ar de 10. Por quê? Ele identificou que era apenas uma atividade de inspeção. Então, ele
usando essa tabela, que tem 3 colunas. A primeira é o número de trocas, a segunda é a redução do contaminante e a terceira é a condição do espaço confinado. Ele identificou que a condição desse espaço está vazio, a mistura bem realizada e liberação de contaminante é desprezível, porque não haverá perturbação nesse espaço. Então, o número de troca estipulado ficou em 10 trocas de ar por hora. E ele sugeriu que a gente fizesse essa equação da ventilação do espaço confinado para identificar se o nosso equipamento atende a essas 10 trocas de ar. Nós vamos usar essa equação: o número de trocas de ar necessário é igual à vazão do equipamento dividido pelo volume desse equipamento. Está aqui o que significa cada letrinha dessa da equação. E a atividade é a inspeção visual. O número de troca é 10. E o equipamento? Ao verificar na placa do equipamento, identificou que a vazão dele é 282,6 metros cúbicos por hora. Mas não esqueça do número de dobras do duto, desses dutos que vai entrar no espaço confinado, porque segurança está nos detalhes, nos muitos detalhes. Então, as curvas, as dobras do duto vai influenciar na vazão do resultado desse equipamento. Mas vamos lá, essa equação. Então, nós vamos ter agora, já sabemos o volume, já sabemos a vazão do equipamento, é só colocar agora na forma. A vazão é 282,6 metros cúbicos por hora, o volume é 28,26 metros cúbicos. Eu vou cortar metros cúbicos da 282,6 e vou cortar também metros cúbicos do 28,6, vai sobrar só hora. Então, dividindo aí 282,6 por 28,6, deu o número de troca necessário, 10 por hora. Realmente esse equipamento atende à necessidade de vazão dessa situação simulada. Mas, devido às curvas do duto, é melhor que a gente tenha uma vazão superior, caso seja necessário. Então, vamos lá a outro exemplo. Utilizando ainda a nossa tabela. Vamos usar o mesmo local. Supondo que eu fui fazer uma atividade, fazer uma medição, para fazer agora uma atividade de pintura dentro desse tanque. O mesmo que a gente estava usando. Com as mesmas medidas de altura, 4 metros, um raio de 1,5 metro e o volume de 28,26 metros cúbicos. Mas agora, o nosso profissional responsável técnico, olhando aquela tabela da Fundacentro, viu que a atividade seria uma pintura com um primer, depois um esmalte à base de solvente, verificou que o espaço confinado seria perturbado pela base do solvente. E olhando na tabela, ele achou, pela a orientação técnica da tabela da NR33 da Fundacentro, que seria necessário 30 trocas de ar por hora nessa atividade de pintura. Mas a minha empresa, agora, aquele outro, ele tinha essa vazão aqui, 282. Mas esse amarelo aqui, ó, esse exaustor, ventilador, ele tem uma capacidade maior agora. Ele tem 847,8 metros cúbicos por hora. Tem uma maior capacidade de vazão. Será que ele atende a 30 trocas de ar por hora nessa atividade de pintura? Você sabe? Não? Então vamos lá. Relembrando aqui, a atividade no interior já foi feito a LA, a liberação da área, já foi feito a APR, análise preliminar de risco, já foi feito o mapa de bloqueio, já foi feito o bloqueio, etiquetagem, isolada a área, o teste de eficácia, está tudo etiquetado e feita a PTE. E o tanque está vazio. A atividade será feita dentro desse tanque, sabendo que o tanque tem um raio de 1,5 metro e altura de 4 metros. E após o cálculo do volume de um cilindro, que é π
multiplicado pelo raio ao quadrado, vezes a altura, e fizemos esse cálculo já, verificamos que o volume é 28,26 metros cúbicos. E o técnico responsável foi na tabela e recomendou que a troca seria de 30 trocas por hora. Por que ele recomendou isso? Ele foi aqui nessa tabela, o número de trocas, porque a mistura pobre e a liberação de contaminantes significante pelo solvente utilizado na tinta perturbou o espaço confinado. Então, nós temos um equipamento e queremos saber se ele vai atender essas 30 trocas por hora. E vamos usar essa equação. O número de trocas necessário é 30, que é igual a VE, que é a vazão do equipamento dividido pelo volume do espaço confinado. E sabendo aqui que o nosso exaustor e ventilador possui aqui na placa uma vazão requerida de 847,8 metros cúbicos por hora. Será que esse equipamento atende a troca de 30 ar por hora? Não esqueça, segurança se faz um detalhe, não muitos detalhes. Se esse duto tiver curvas, as dobras do duto vai necessitar uma maior vazão. Depois nós explicamos isso. Vamos a esse caso. No caso aqui suposto, nós temos lá o número de trocas necessário. Nós queremos saber se esse equipamento de 847,8 metros cúbicos por hora atende às 30 trocas necessárias estipuladas pelo nosso responsável técnico. Então, a equação de número de troca é a vazão do equipamento dividido pelo volume do espaço confinado. Então, nós temos a vazão do equipamento de 847,8 metros cúbicos por hora. E o volume do espaço é 28,26 metros cúbicos. Eu corto os metros cúbicos pelo metros cúbicos, sobra só a hora. Então, o número de trocas será 30 trocas de ar por hora. Show, atende, mas faz necessário uma vazão superior, devido às dobras do duto, né? Não esqueça disso, é muito importante. Vamos a mais um exemplo. Agora, o nosso espaço confinado também foi feita as medições e identificou que está IPVS. Aí nós temos agora outras medidas de espaço confinado. Ele é 5 por 10 por 5, né? Comprimento, largura e altura. Após o cálculo desses 3 parâmetros, encontrou um volume de 250 metros cúbicos. Na minha empresa, possui um equipamento com vazão disponível de 1.038 metros cúbicos por hora. Só que o meu responsável técnico disse que para fazer uso desse equipamento, ele usou a tabela da NR33 da Fundacentro, e como nós vamos entrar para fazer apenas uma inspeção dentro desse espaço, ele considerou 10 trocas de ar por hora. Esse equipamento de 1.038 metros cúbicos por hora, para esse volume, atende? Você sabe? Vamos lá. Então, o nosso técnico, ele fez o seguinte, foi na tabela, como era uma inspeção visual, ele disse que a mistura está bem realizada e a liberação de contaminantes está desprezível, porque é apenas uma inspeção visual, e o nosso equipamento, ele tem uma vazão e nós temos já o volume desse espaço. Nós vamos fazer o uso dessa equação de ventilação, mais uma vez, N é igual a VE dividido pelo volume. Então, vamos lá para a gente saber como ficou agora esse caso. Então, supondo aquele espaço confinado de 250 metros cúbicos e foi definido pelo profissional responsável pela segurança, ou técnico de segurança, ou engenheiro de segurança, ou responsável técnico legalmente habilitado pela empresa, que seria 10 trocas de ar por hora. Então, vamos lá ao nosso cálculo. Será se esse nosso equipamento de 1.038 metros cúbicos por hora atende esse equipamento, atende à necessidade? Vamos lá. Número de trocas é igual a
a vazão do equipamento de 1.038 metros cúbicos por hora dividido pelo volume dele, de 250 metros cúbicos. Vou cortar aqui metros cúbicos, vou dividir aqui e vai sobrar horas. Então, o número, né, de trocas deu 4,15 trocas de ar por hora. Então, será que se atendeu? Eu tinha que ter 10. Mas quando eu dividi aqui, eu tinha que ter 10. Quando eu dividi, deu 4,15. Podemos concluir que, neste caso, esse equipamento não tem a capacidade necessária para garantir a preservação da vida e a saúde dos trabalhadores dentro desse espaço confinado. Eu tenho que trazer um equipamento com mais capacidade. Show? Então, fique ligado. Vamos ao exemplo final. Segundo o espaço confinado, outro exemplo com outro tamanho. Eu tenho um espaço confinado de 3 metros por 3 metros por 9 de comprimento. 3 metros de altura, 3 de largura e 9 de comprimento. Multiplicando aí, ele ficou com um volume de 81 metros cúbicos. A minha empresa dispõe de um equipamento, um exaustor, com vazão de 810 metros cúbicos por hora. Será se ele atende à minha necessidade que foi proposta pelo técnico de segurança responsável pela liberação, ou engenheiro de segurança, ou responsável técnico legalmente habilitado, o supervisor de espaço confinado, que ele, olhando na tabela, sugeriu 10 trocas de ar por hora. A vazão desse equipamento, após verificação pelo supervisor de espaço confinado, que o local está IPVS, e precisa fazer uma ventilação, uma limpeza desse espaço para liberar o espaço. Esse equipamento atende com a vazão de 810? Você sabe? Não? Vamos lá. Novamente vamos usar essa equação. Número de troca é igual à vazão do equipamento dividido pelo volume do espaço confinado. O profissional responsável técnico pelo espaço confinado, ele, utilizando a tabela do Guia Técnico NR33, ele verificou que o acesso seria apenas uma inspeção e não haverá perturbação no espaço. O número de troca requerida ficou 10 trocas por hora. Então vamos usar a equação novamente do espaço confinado, da nossa tabela aqui, que é a seguinte: número de troca é igual à vazão do equipamento dividido pelo volume. Sabemos que o equipamento tem uma vazão de 810 metros cúbicos por hora. A sugestão do profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho, responsável pelo espaço confinado, era que a troca fosse de 10 trocas de ar por hora. Nosso equipamento dispõe dessa vazão de 810. Então vamos à equação. Ele pegou 810 metros cúbicos por hora e dividiu pelo espaço confinado o volume desse espaço, 81 metros cúbicos por hora. Cortou os metros cúbicos com metros cúbicos, 810 por hora dividido por 81 deu 10 trocas de ar por hora. Realmente ele atende à necessidade, mas devemos sempre usar um equipamento superior a 810 metros cúbicos por hora, garantindo sempre a preservação da saúde e da vida dos trabalhadores autorizados que vão entrar nesse espaço confinado para fazer uma inspeção ou um trabalho, sabendo que sempre temos que colocar mais um pouco, porque nós temos os dutos. Aí não esqueça, segurança se faz nos detalhes, muito detalhe. Então o detalhe agora é as curvas, as dobras dos dutos usados no seu equipamento. Há um outro fator que pode gerar interferência ainda maior, que são as eventuais dobras nos percursos do duto dentro do espaço confinado. E usa-se como percentual de referência uma perda de 15% para cada dobra. Show? 15% para cada dobra. Não esqueça. Por isso, sempre a gente coloca um equipamento com a vazão sempre a mais do que a gente tem nessa equação, que diz que o número de trocas é igual à vazão do equipamento dividido pelo volume.
Não esqueça disso. Segurança se faz no detalhe, nos muitos detalhes. Portanto, se usar o tal percentual de referência de 15% para cada dobra, considerando duas dobras, teremos uma perda de 30% já nessa ventilação. No entanto, dados apresentados pelos próprios fornecedores dos equipamentos, numa situação como essa, a perda pode ultrapassar até 40%. Não esqueça, segurança se faz nos detalhes, no muito detalhe. Se você tem dúvida sobre como dimensionar o seu equipamento de ventilação para o espaço confinado na sua atividade, entre em contato conosco. O nosso WhatsApp é 85 99729 8755. Mas não esqueça, segurança está nos detalhes, nos muitos detalhes. O detalhe de hoje que você aprendeu foi o número de trocas necessário, que é igual à vazão do seu equipamento dividido pelo volume do seu espaço confinado. Mas não esqueça de se inscrever em nosso canal, Coraci Cruz Verde, porque esse tema pode ser importante para outras pessoas. Então, dê o like aqui no nosso canal para que outras pessoas recebam, que o YouTube vai saber que isso é muito importante, porque eu e você acreditamos no zero acidente.